Que alegria estarmos aqui em mais um programa Profetizando Vida. O meu coração se enche de alegria em poder trazer a palavra de Deus ao seu coração, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. O intuito do nosso coração através desse programa é profetizar a vida sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que o próprio Deus tem confiado em suas mãos. Que nesses próximos minutos você possa parar tudo para ouvir o Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será muito abençoado em nome de Jesus. Eu quero falar com você nesse dia sobre tome a sua cruz. Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 32. Marcos, capítulo de número 10, o verso 32 ao verso de número 34. Acompanhe a leitura, por favor. Ela diz assim: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Essa é a palavra de Deus. É muito importante nós aprendermos com esse texto. É muito importante a palavra de Deus conseguir acessar um lugar no nosso coração a ponto de nos fazermos melhor. Sem dúvida alguma, todos nós como seres humanos, nós somos convidados a tomar a nossa cruz, a renunciar muitas vezes, a nos entregar, a ter uma vida de entrega ao Senhor, a renunciar aquilo que não é de Deus, aquilo que de alguma forma nós achávamos que era, mas não é de Deus para nós, não nos faz bem, não nos leva a um caminho de propósito. E eu quero aprender com esse texto e trazer ao seu coração aqui alguns pontos interessantes nesse texto. Primeiro, a Bíblia diz aqui, olha, eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Ou seja, esse ponto nos chama a atenção sobre a liderança de Jesus. Jesus está dando um aviso para os seus discípulos sobre o que lhe havia de acontecer, o que haveria de acontecer com ele. Ou seja, ele está trazendo uma direção do que aconteceria no futuro. Mas a Bíblia diz que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus estava com eles. Ou seja, ele é o nosso maior líder. Jesus nos lidera. Ele está acima dos nossos pais, ele está acima dos nossos pastores, ele está acima dos nossos líderes. Jesus é o nosso maior líder. A Bíblia diz que ele estava à frente. Não havia nele nenhum sinal de dúvida ou temor. Ele estava, ele não se esquivou do caminho. Ele não pegou nenhum atalho. A Bíblia diz que ele tomou a cruz e foi. Ele sabia o que estava esperando. Ele sabia que estava prestes a morrer por todos nós. E a Bíblia diz que ele não se esmureceu, ele não temeu, ele seguiu à frente desse exército. É muito importante nós crermos de que diante de todas as circunstâncias da nossa vida, Jesus está na nossa frente, Ele está nos ajudando, Ele está nos liderando, Ele está nos direcionando, Ele está tomando a nossa vida, Ele está tomando o nosso coração, Ele está se revelando, mostrando para nós os próximos passos, Ele está à nossa frente. Mas a Bíblia, ela diz que os discípulos estavam admirados.
enquanto os que seguiam estavam com medo. É muito importante porque a Bíblia, nesse exato momento, ela diferencia seguidor de discípulo. Ou seja, os discípulos se diferem de multidões. É nos momentos de tomarmos a nossa cruz que se externa as atitudes de um discípulo em relação às atitudes de uma multidão. A Bíblia diz que enquanto a multidão teve medo, os discípulos admiraram a atitude de Jesus. Cabe uma pergunta para mim e para você nesse dia de hoje. Nós somos discípulos ou nós somos multidão? Nós somos apenas um seguidor de Jesus, ok, sei para onde ele está indo, eu não o perco de vista, mas eu também não sou um discípulo. Eu não faço o que ele faz, eu não obedeço o que ele me pede. Eu não conheço o coração dele. O convite da palavra de Deus para mim e para você é sermos discípulos e não seguidores. Tem muitas pessoas que seguem Jesus. Ou seja, eu estou vendo ele lá na frente. Às vezes com a vista melhor, outras mais distante, mas eu só estou seguindo. Quem apenas segue, perde no caminho, mas quem é discípulo anda do lado. Quem é discípulo sabe o que quer. Quem é discípulo sabe o que o Senhor quer. E a Bíblia, ela é clara quando Jesus, ele disse, novamente ele chamou à parte os 12, ele lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Ou seja, propósitos futuros são revelados para quem anda perto. Esse momento aqui é exatamente a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte. Todas as vezes os discípulos, eles estavam pensando neles ao invés de tomar a cruz. Estavam brigando, disputando lugares, acessos. A Bíblia, ela é muito clara, né, que em alguns momentos eles estavam aqui disputando. Jesus está dizendo, a maior é o que serve. Não existe isso, um lugar de um ou de outro, à minha direita ou à minha esquerda. Não, tome a sua cruz. Mas é a terceira vez que Jesus fala. Ou seja, há segredos que Jesus só fala com quem está perto. A Bíblia diz que Jesus aqui, olha, novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse. Ou seja, esteja perto de Jesus, para que você ouça dele realidades que ele não vai falar com todo mundo. Ele dá ali um spoiler. Ele fala sobre o futuro. Aqueles que estão perto ouvem de Jesus realidades futuras. Jesus traz clareza. Jesus aponta propósito. Jesus mostra caminhos. É isso que Jesus faz. Jesus revela a sua vontade. Jesus mostra a sua vontade. E a Bíblia, ela diz que, então, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, enfrente sua cruz. Quando Jesus os chama à parte, ele está falando sobre o que iria acontecer com ele, mas ele está fortalecendo os discípulos a enfrentar tudo aquilo junto com ele. Enfrente a sua cruz,
Não se esquive. Assuma realidades da sua vida. Não administre problema. Resolva os problemas. Você tem algo com a sua esposa, senta, conversa com seus filhos, senta, conversa, resolve. Corta o mal pela raiz, debaixo da direção do Senhor. E a segunda coisa que eu vejo aqui nesse final é que a morte nunca será maior do que o propósito. Nunca, 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 nunca. A morte nunca será maior do que o propósito. A Bíblia diz que Jesus cumpriu. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte. O propósito foi maior do que a morte. Eles acharam que estavam apenas matando um homem qualquer, mas não. Não tem nada que o ser humano possa fazer que seja maior do que aquilo que Deus deseja fazer. Se Ele tem propósito para você, Ele vai cumprir. Nada lhe vai acontecer. Se Ele tem propósito sobre os seus filhos, é por isso que eu falo sobre a nossa vida, estarmos dispostos a enfrentar a nossa cruz, a tomar a nossa cruz. Não se esquive, não se esconda, não vá para a caverna, não faça o que Deus não mandou fazer. Ouça o Senhor, ouça o Espírito Santo de Deus, ouça a vontade de Deus para a sua vida, porque eu tenho certeza que Ele vai com você até o fim. Ele vai lhe mostrar o caminho, Ele vai te direcionar, Ele vai de alguma forma trazer clareza para você, para os propósitos que Ele tem para você. Eu oro por isso, eu oro para que você, diante dessa palavra, você creia que Jesus te lidera, Ele está à sua frente. Eu quero que essa pergunta fique no nosso coração: nós somos discípulos ou nós somos a multidão? Eu oro para que sejamos discípulos, não apenas aviste Jesus, não, esteja perto, com o coração perto, com a vida no Senhor. Santifica a sua história, santifica a sua vida, porque Ele ainda tem propósito. Em frente à sua cruz, ouça de Jesus segredos, esteja perto para isso, porque existem realidades que somente os que estão perto vão ver e vão fazer. Eu oro para que no nome de Jesus nós possamos crer que a morte não tem poder sobre os propósitos de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu oro para que essa palavra continue sendo digerida no seu coração, em nome de Jesus. Vamos juntos viver todos os planos de Deus, que a palavra de Deus, como dito, ela seja lâmpada para os seus pés e também luz para os seus caminhos. E que ela faça você conhecê-la de tal forma que você consiga tomar a sua cruz, viver desafios sim, circunstâncias sim, mas nunca se esqueça que ninguém pode frustrar os planos de Deus sobre você. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até o nosso próximo programa, em o nome de Jesus.